Olá, que a graça e a paz do Salvador e bendito Senhor Jesus esteja com todos vocês. Prezados, é uma alegria, como sempre, chegar até cada um para juntos nós partilharmos a palavra, os ensinos do Senhor e que, olhando desse ângulo, se torna alimento, né? Alimento para a nossa alma. E nós queremos pensar um pouquinho com vocês sobre festas. Quem não gosta de festa, né? Agora, alguém pode dizer, mas talvez que tipo de festa, né? Então, vamos pensar como é bom festejar uma festa que, ao mesmo tempo, você pode participar dela, você pode ser, digamos, um dos componentes dela e, ao mesmo tempo, você pode usufruir dos benefícios que aquela festa vem nos proporcionar. E pensando assim, nós podemos olhar para o povo de Deus, povo da história, e ver que Israel celebrou-se uma festa ao deixar o seu cativeiro. Lá muitos anos, né? Na direção de Moisés, ou sobre o comando de Moisés, e Moisés sob a ordem de Deus, resgata aquele povo. Faraó endurece o seu coração e há uma necessidade de uma intervenção divina pela qual nós conhecemos e que é conhecido como as pragas do Egito. É preciso então de Deus intervir e mandar calamidades sem precedentes, para então assim Faraó entender que aquele povo já não era mais escravo. Aquele povo, ele tinha um Senhor, ele tinha um Deus, ele tinha um livramento, eles tinham um Salvador, não é? Então, pensando nessa forma, eu quero ler aqui com vocês no livro de Coríntios, um texto que eu gosto muito. Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa, como o sois de fato, sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, também foi sacrificado por nós. Verso 8 diz: portanto, celebramos a festa não com o velho fermento, com o fermento da maldade e da malícia, mas sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então veja aqui que ingredientes maravilhosos para celebrarmos uma festa. Para agradecer ao Senhor numa festa.
ser uma nova massa, ser uma massa nova, como diz o verso ali, sem fermento, lançar fora o fermento da malícia, da maldade, da crueldade e celebrar com uma nova massa, com um novo Cordeiro, porque Cristo, a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. E por isso agora então nós podemos celebrar a festa. Então, nós vemos que essas chamadas festas religiosas, na época do judaísmo, né, na época dos hebreus, era comum, depois que saíram do Egito, eles celebraram as festas, geralmente entre o dia 10 a 14 do mês de Abib ou Nisan, que seria abril, março, né, ou março, abril, por aí, que é considerado o Ano Novo. E por pensar no Ano Novo, nós estamos chegando, né, mais aí, como dizemos, num final de ano. E se for olhar para o calendário, às vezes a gente começa a ver o quanto estamos errados, né? Porque os israelitas, os judeus, comemoram no mês de Nisan ou Abib, né? Que geralmente é março, abril, né? Quando muito maio, né? Mas por quê? Veja bem, o nosso calendário, dezembro não dá a conotação de 10, então dezembro seria o mês 10. Veja bem, ó, setembro é o mês 7, outubro, mês 8, novembro, 9, dezembro, 10, janeiro, 11, fevereiro, 12. Aí vem o ano novo, março, abril. Veja bem, pense nisso. Depois nós conversamos um pouco mais. Pois bem, então na época de festa era comum as mulheres ficarem, né, digamos assim, dentro de suas casas. Era mais comum as solteiras ficar mais no interior das casas, enquanto que as casadas poderiam chegar até a porta. Isso talvez seria um costume, digamos, dos fariseus, né, dos radicais que queriam, né, rodear tudo, ter tudo nas suas mãos, todo o controle. Mas Jesus fala para eles que eles, com aquelas práticas deles, eles estavam um pouco longe do reino de Deus, né? E nós queremos pensar agora num fariseu que foi alcançado pelo esse Cordeiro Pascal, que é Cristo, Paulo, né? Paulo era, segundo ele, fariseu dos fariseus, né? Porque havia aprendido as Escrituras aos pés de um dos maiores mestres daquela época, que era Gamaliel, que era considerado um bom fariseu, né? E ele foi então instrutor do apóstolo Paulo. A Páscoa, ela inclui a festa chamada Festa dos Pães Asmos, né? Era uma festa importante porque era celebrado a morte do Cordeiro. E esse Cordeiro lembrava que quando o seu sangue foi aspargido nos umbrais da porta, lá no Egito, quando Deus decretou a última praga, a última calamidade,
a morte dos primogênitos. Então, assim, na casa que não tivesse sangue nos umbrais das portas, o primogênito daquela casa, tanto da família quanto dos animais, seria morto pelo anjo destruidor que passaria aquela noite. Então essa festa, ela é celebrada para eles repensar e rever como era as condições de escravo e agora como livre, né? Como está em Êxodo 23:15, a Páscoa chamada de Passá ou Pessá, ela teve então a sua origem na libertação do povo israelita lá muito longe, muitos anos atrás. Então, para o povo israelita significava a saída, a partida do Egito, que foi mais ou menos, como eu já falei, em torno do dia 10 do mês de Abib, março a abril. E primeiramente significa passar por cima, olha, veja bem. Então a ordem era passar o sangue do cordeiro imolado sobre os umbrais. Então Páscoa significa passagem, a passagem por cima, né? Enquanto que num significado mais amplo, significa também passar por cima para defender, para proteger, né? Em Êxodo 12:13 nós vemos ali a história. E também podemos ver Isaías 31:5. Ali então caiu um golpe sobre o Egito, a última praga sobre os egípcios. E agora nós já vemos no Novo Testamento a referência aqui de um maior sacrifício. Encontramos aqui nesse texto que nós lemos, Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, sem mancha e sem defeito. 1 Pedro 1:19 também fala, né, claramente. Por último, nós também devemos colocar um sentido que o povo estava oscilando entre servir Deus, o Senhor, e Baal, o Senhor Baal. Mas quando eles decidem servir ao Senhor Criador, ao Deus verdadeiro, quando nós decidimos celebrar então a festa com o verdadeiro sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aí nós temos um significado, né, no Novo Testamento, que o Senhor vem então por cima para nos defender, para nos proteger. Do alto, o Senhor começa a nos proteger. Então, o Evangelho, assim como as boas novas que ele traz, que é Cristo, e Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, e aquele sacrifício foi feito para a nossa salvação. E aí nós entendemos que por causa de Cristo, ou de Jesus Cristo, Deus então lavou os nossos pecados e ainda nos protege e nos defende.
Então, junto com essa festa também, eles celebravam, era chamada as festas das Shivot, que eram as festas das colheitas, as festas das primícias, que eram 7 semanas, né? 7 vezes 7, 49, e no 50º dia era a festa dos Pentecostes. Então aí nós vemos o cuidado do Criador com o seu povo, com a sua criatura, em especial com o povo hebreu, o povo judeu. E aí nós vemos que quando Cristo foi imolado, foi sacrificado para que nós fôssemos então aceitos no Pai. Então eu quero te convidar a pensar um pouco sobre celebrar essa festa da passagem. Que nós possamos passar de uma velha natureza para uma nova natureza, de um velho homem para um novo homem, que nós possamos agora passar de uma vida condenada, de uma vida cativa, aprisionada, escravizada, e festejar para uma liberdade, e festejar para uma libertação, assim como Israel festejou a saída do Egito, a sua libertação do cativo. Deus em Cristo quer alcançar as nossas vidas e fazer de nós, ou da nossa vida, ou da nossa existência, uma festa, uma passagem. Por isso Paulo diz: celebrai e festejai agora, não com fermento velho da maldade e da malícia, mas sim festejai com os asmos da sinceridade e da verdade. O som lá fora está me atrapalhando aqui, então talvez vai ficar um ruído e vocês me desculpem, mas não tem como controlar, está exterior, né? Então quero lembrar você sobre esta festa maravilhosa, que Deus em Cristo nos chama para nós celebrarmos a nova vida, como ele diz ali para Nicodemos, o novo nascimento, né? Que devemos nascer da água e do Espírito. Então nós vemos que através do batismo, da imersão, nós damos um testemunho exterior de uma fé interior. Nós então passamos a ser membro de um corpo que é chamado o corpo de Cristo, que é composto da chamada igreja, que são todos os salvos em todos os lugares. É a igreja do Senhor. A Bíblia diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria. Então, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo, ali ele está, ali está a igreja. Ali está o povo que está celebrando festa. E era comum nessa época os judeus colherem ramos de palmeiras, né? Colher folhas e sair das suas cabanas, sair das suas tendas e celebrar o Pessah, a Páscoa, a passagem, porque falava de libertação e ao mesmo tempo de proteção. Então essa festa que eu quero te convidar é uma festa maravilhosa. É uma festa que precisa ser celebrada, precisa ser comemorada, porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então vamos fazer festa, não mais com o fermento da maldade, da fofoca, da intriga, mas com os asmos da sinceridade, da verdade. E Cristo é a nossa verdade. Quero deixar essa reflexão para todos nós. Que Deus abençoe todos vocês.
Estou aguardando o seu joinha. Tem muito visão, mas tem pouco joia. Se inscreva no nosso canal. Meu abraço, meu carinho. Fique na graça e na paz. Até mais.